Olá, me chamo Daniel Moraes e estou apresentando o minicurso Conhecendo o Mini-Atletismo, que é fornecido pela UFMT através do edital 06 de 2021, intitulado Auxílio Vivência Universitária. Neste momento estarei apresentando a aula de número 5, em que mostrarei exercícios para crianças de 11 a 12 anos do documento Mini-Atletismo da IAAF, que é a entidade máxima do atletismo a nível mundial. Nessa aula estarei mostrando atividades para crianças de 11 a 12 anos, de acordo com o mini-atletismo da IAAF. São 9 atividades, sendo elas: fórmula em curva, corrida de velocidade e barreiras, fórmula em curva, revezamento de velocidade, corrida com barreiras, corrida com resistência de 1000 metros, lançamento do dardo, lançamento do disco, salto em distância com vara, salto em distância com corrida curta, salto triplo. Lembrando que utilizarei crianças para demonstrarem os vídeos e algumas atividades estarei apenas orientando de acordo com o manual da IAAF. No mini-atletismo é muito importante o espaço e a duração do evento. O espaço é recomendado que seja de tamanho de 60 metros por 40 metros. Aqui, por exemplo, eu estou numa pista de atletismo oficial, o COT da UFMT, mas visando que todos os professores não podem ter uma estrutura dessa, é recomendado que as atividades, que o evento de mini-atletismo seja feita em um lugar aberto, podendo ser com piso natural, também podendo ser no asfalto, podendo ser na quadra da escola, num parque, numa praça, num local que traga segurança para as crianças, num local que não tenha muito buraco, que as crianças não se machuquem. E com esse tamanho já é suficiente, 60 metros por 40 metros. No mini-atletismo, considerando que é a iniciação do esporte, que é para ser acessível, atrativo, fácil de se fazer, os equipamentos e a duração, o espaço, eles são muito adaptáveis. O local pode ser vários locais diferentes, onde o professor tiver a disponibilidade, onde for o local que as crianças estejam. E sobre os equipamentos, existem kits de mini-atletismo que são vendidos, mas também eu estarei ensinando formas de fazermos equipamentos recicláveis, de materiais recicláveis. Então, podendo ter custo zero e as crianças também aprenderem sobre sustentabilidade, sobre reutilizar equipamentos. A duração de um evento de mini-atletismo também é muito importante. Se recomenda que sejam de no máximo 2 horas, para não ficar aquilo maçante, para que a criança não fique entediada. 2 horas seriam todas as atividades, a divisão das equipes e a divulgação dos resultados. No mini-atletismo se recomendam que os eventos tenham cada equipe 10 crianças, 5 meninas e 5 meninos, que sejam no máximo 9 equipes, ou seja, a quantidade máxima 90 crianças. E com 90 crianças, 2 horas seria o suficiente para todas as ações. Como o mini-atletismo é adaptável, tanto o local quanto a duração do evento, e também a quantidade de crianças que podem estar participando, dependendo de quantas crianças estejam no local para participar, podendo ser menos que 90, mais que 90, apesar da recomendação ser 90, com 9 equipes de 10 crianças, pode-se estar formando equipes de acordo com a quantidade de crianças que tenha. Mas sempre lembrando de equalizar as equipes, colocando o mesmo número tanto de meninas quanto meninos nas equipes. Aqui estão as atividades para crianças de 11 e 12 anos, sendo elas fórmula em curva, corrida de velocidade e barreiras, fórmula em curvas, revezamento de velocidade, corrida de barreiras, corrida de resistência de 1000 metros, lançamento do dardo, lançamento do disco, salto em distância com vara, salto em distância com corrida curta e salto triplo com corrida curta. Essa é a fórmula em curva, sendo a de corrida com velocidade e barreiras, né? O procedimento são necessárias 2 raias para cada equipe, sendo uma raia de passagem, barra velocidade, e outra sendo a raia de barreiras. Todos os membros da equipe se reúnem
10 metros atrás da passagem, o primeiro participante inicia correndo a raia em direção à primeira bandeirola, contornando-a antes de correr a raia de volta sobre as barreiras em direção à segunda bandeirola. Então, a contorna corre de volta em direção à equipe. Ao entrar na área de passagem, a criança entrega a argola, que é o bastão de revezamento, também podendo ser outros materiais, garrafinha, algo de PVC ou de cano. É importante que não machuque a criança, né? Então não pode ser nada de metal. Que entregue o bastão de revezamento ao seu colega de equipe, que corre a mesma sequência até passar o bastão para o terceiro membro da equipe, e assim sucessivamente. O corredor que recebe começa a correr na etapa na área de passagem. O cronômetro é ativado quando o participante tiver passado a linha de largada e é parado quando o último membro da equipe cruza a linha de chegada, uma vez que ele tenha completado a etapa. Então aqui temos uma ilustração, né? Então é uma corrida de revezamento, né? Existe a zona de passagem e pode estar delimitando a área, né? Com bandeirola, com garrafa, com cone, com algo que seja visível para a criança. E aí estariam fazendo uma corrida de revezamento. Sim, já. Aí você entrega pra ela. Isso. Aqui é fórmula em curva também, mas é apenas de velocidade. É o mesmo procedimento que a atividade anterior, mas esse não tem as barreiras, então ele acaba sendo mais veloz um pouco, né? Porque com as barreiras as crianças ali se concentrariam para não bater nelas, para não tropeçar, passar ela, transpor. E aqui não, aqui existe a zona de passagem, onde é a largada e a chegada também, né? E aí as crianças correm livremente, né? Vão até a bandeirola, até a marcação, dão a volta, correm a reta, novamente dão a volta e vão até a área de passagem para entregar o bastão. Foi! Corrida com barreiras. O procedimento. A distância entre as barreiras segue o desenho acima. Este é um evento de equipe no qual cada participante corre individualmente. O participante se coloca em uma posição de expectativa antes da linha de largada, para sair quando o sinal da largada for dada, ou na batida da palma após o comando de pronto. Ele completa a distância cruzando a linha de chegada o mais rápido o quanto possível. 2 participantes correm simultaneamente em 2 áreas paralelas ao sinal da partida. A distância marcada com 4 barreiras é um intervalo de 7 metros. A distância de linha da saída para a primeira barreira é de 10 metros e a distância da última barreira até a linha de chegada é de 9 metros. Então aqui temos uma corrida de barreiras, uma ilustração, tá muito bem explicado aqui no procedimento. E temos a ilustração, né? Lembrando que as barreiras podem ser feitas com marcações, com garrafas, com cones, com mini barreirinhas também, com barreiras feitas com pedaço de madeira. O que de forma lúdica puder representar uma barreira pode estar sendo usado. Corrida de resistência de 1000 metros. Cada equipe terá que correr 5 vezes em volta de um percurso de cerca de 200 metros.
A partir de um ponto claramente marcado, os tempos de cada integrante da equipe é registrado. O percurso é formado por 2 retas de 50 metros e mais 2 curvas com um raio de 16 metros cada. A distância percorrida é de 2 pontos de largada opostos e equidistantes no percurso, com no máximo 2 equipes localizadas em cada ponto. Então aqui na imagem está demonstrando 2 retas e 2 curvas, com uma marcação no chão para que as crianças se identifiquem. Vai, pode ir. Isso foi. Lançamento do dardo. Lançamento com braço para distância, precisão com um dardo apropriado para adolescentes. Procedimento. O lançamento é realizado a partir de uma área de aproximação de 5 metros. O participante lança o dardo o mais longe possível, em linha de marcação. Se o dardo cair além de 30 metros de distância dentro de uma área-alvo de 5 metros de largura, é dado um bônus de 10 metros. O resultado será imediatamente registrado a partir de uma marcação feita anteriormente ou com uma fita de medição estendida ao solo. Os resultados de todas as tentativas devem ser registrados. Então aqui temos uma ilustração, né? E ali a criança vai fazer uma corrida de aproximação com uma velocidade de cerca de 5 metros. E ali vai estar lançando esse dardo. É provável que não atinja os 30 metros, mas em alguns casos, né, porque é uma distância assim, consideravelmente grande, mas se caso passar de 30 metros, vai ter o bônus, que é considerado mais 10 metros. E a pontuação é feita de quem lançou a maior distância, né? Lançamento do disco. É o lançamento rotacional para distância e precisão usando um disco apropriado para adolescentes, um disco lúdico. A partir de uma área de aproximação de 3 metros, com um movimento rotacional, o participante lança um objeto achatado que seja de fácil empunhadura. O objeto de lançamento tem que cair dentro de uma área delimitada. O participante atinge o lançamento na maior distância possível, ao longo de uma linha definida com marcações. Se o disco cair além de 30 metros de distância, dentro de uma área alvo de 5 metros de largura, é concedido um bônus de 10 metros. A medição é realizada a partir de uma marca mais próxima feita pela queda do disco, a um ângulo reto feito por uma trena, ao longo da linha da área de queda. Cada participante tem o direito de 2 tentativas, ambos sendo medidas e registradas. Então ali o participante vai ter as 2 tentativas, que é com essa aproximação de 3 metros, e vai estar lançando o disco. A pontuação é feita a partir do aluno ali que lançar mais longe o disco. Aí, pode ir. Fazer rotação e jogar ela.
Salto de distância com vara sobre caixa de areia. Saltar uma distância sobre um obstáculo usando uma vara com a queda de uma caixa de areia. O procedimento: a partir de uma área de aproximação de 10 metros no máximo, demarcada obrigatoriamente por um cone, uma barreira ou fita, o participante corre em direção a um aro, pneu, colchonete, colocado antes do obstáculo. A impulsão deve ser realizada com um salto com uma perna. Saltadores destros dão um impulso com o pé esquerdo, tendo que segurar a vara com a mão direita, ficando a ponteira da vara próxima à linha de impulsão e forçando-a contra o solo. O participante então monta na vara e passa sobre o obstáculo construído, forçando a atingir um salto em altura básico. Então ele tem que cair dentro do alvo, que são pneus ou colchonetes. Os alvos são montados conforme a figura acima. No primeiro objeto, o alvo é colocado 1 metro além da caixa. O participante tem que aterrissar com os 2 pés próximos para evitar qualquer risco de lesão. A vara deve ser segura com ambas as mãos, como mostra a figura, até a completa queda. Finalmente, é proibido mudar a forma de segurar a vara durante o salto. Então aqui temos uma ilustração mostrando como deve ser feito, né? Tem a corrida de aproximação, o obstáculo, e a criança vai estar passando por cima desse obstáculo com impulsão, através da vara também, né? Forçando-a contra o solo. O objetivo é cair ali dentro de um bambolê, né? De um pneu, ou a marcação que foi feita ali, né? Salto em distância com corrida curta. O salto em distância tem o procedimento de todo participante começa realizando uma corrida em um corredor de aproximação de 10 metros, que é marcado por um cone, fita ou algum objeto similar. E no final deste corredor impulsiona-se para a frente a uma área de 50 cm de largura. Ele completa um salto e cai em áreas marcadas antecipadamente na areia com os cones. A queda na área 1 dará direito a 1 ponto, na área 2, 2 pontos, e assim sucessivamente. Temos a imagem mostrando aqui como deve ser feito. A questão aqui é: quanto maior for a distância, mais pontos esse aluno estará somando, né? Mas não é exclusivamente pela distância, é pela marcação que está sendo feita ali pelos bambolês ou pneus. Caiu no primeiro pneu, 1 ponto, no segundo, 2 pontos, no terceiro, 3 pontos, e assim indo, né? Então quem somar o maior número de pontos vai ser feito esse ranking, né? Quais equipes terão mais pontos. Pode ir. Pai. Salto triplo com corrida de aproximação curta. O salto triplo após tomar uma distância de impulsão curta. Procedimento: cada membro da equipe terá direito a 3 tentativas. Após uma corrida de impulsão limitada a 5 metros, o participante completa um salto triplo: um pulo, uma passada, um salto e uma queda com os 2 pés. A impulsão é feita a partir do ponto de queda, calcanhar, mais próximo da área de impulsão, com uma trena esticada ao longo da área de queda. Então aqui na imagem temos assim a ilustração do salto triplo, e aqui ele vai estar dando, né, um pulo, uma passada, um salto e uma queda. Quem tiver a maior distância, né, sendo considerada a maior distância das 3 tentativas, terá a maior pontuação. Foi. Isso. Sim mesmo. Foi isso, obrigado por me acompanhar nessa aula. Até a próxima.